Eu estou preparado psicologicamente, emocionalmente, fisicamente. Ainda vou dizer mais uma para vocês. Tem um vídeo meu gravado na mão de algumas pessoas. Se me prenderem, amigo, a coisa vai ficar bonita ao contrário. Sabe? Até isso eu tô preparado. Sabe? E até Bolsonaro, tá? Tô dando aqui para você. Até Bolsonaro tem vídeos gravados, tá? Se for preso, vai ser solto. E aí os caras vão ver o problema que eles vão arrumar. Só isso. Mais nada. Então eu não tenho medo. Olha, se eu tivesse medo, eu não falava o que falei na Paulista. Boa noite, senhoras e senhores. Hoje é 5 de maio de 2024. São 19 horas. E como você acaba de ver, o bolsonarismo está pressionando fortemente o STF para o caso de prisão de Bolsonaro, e o próprio Malafaia faz ameaças contra o tribunal por conta própria, se ele for alvo de um pedido de prisão, se o Bolsonaro também for alvo. E, na verdade, a situação está se agravando. Agora está surgindo uma ameaça maior ainda ao STF, uma ameaça de convulsão social. É isso mesmo que você está ouvindo. Eles estão fazendo uma ameaça de uma revolução no Brasil, caso a justiça brasileira tente prender um dos dois. Antes de prosseguir, eu quero pedir a você que considere inscrever-se no canal, tornar-se membro do canal, se for o caso, e compartilhar e deixar seu like nesse vídeo para que mais pessoas possam saber daquilo que eu vou te revelar agora. O Malafaia põe o STF sob pressão de religião em investigações contra Bolsonaro. A estratégia anda lado a lado com a deslegitimação da corte sob o argumento de que Supremo é o povo. E, além de tudo isso, Bolsonaro agora fez mais ameaças ao STF. Ele promete acampar em Santa Catarina se o Tribunal Superior Eleitoral cassar o Jorge Seife, um senador bolsonarista do Partido Bolsonaro em Santa Catarina, o PL, que recebeu um financiamento irregular do Luciano Hang, o famoso velho da Havan, dono das lojas Havan. É um multimilionário ou bilionário, como preferem alguns, e ele tem uma fortuna muito grande e ele desequilibrou a disputa pelo Senado em Santa Catarina, financiando esse sujeito com uma quantidade absurda de dinheiro. E agora o Bolsonaro e outros agentes políticos pressionam o STF e o TSE, que no caso é o tribunal que vai cuidar do caso desse Jorge Seife, por abuso de poder econômico na eleição. Eles ameaçam o tribunal de uma revolução, basicamente uma convulsão social. O Temer é consultado sobre manobra que livraria Bolsonaro de eventual prisão. O candidato à presidência da Câmara, deputado Elmar Nascimento, estuda e prometeu para o Bolsonaro que, se ele for eleito presidente da Câmara dos Deputados em fevereiro do ano que vem, ele vai estudar uma medida que daria anistia parcial a Bolsonaro. Esse é o plano que o Bolsonaro está desenvolvendo para, pelo menos, escapar da prisão. O ex-presidente Michel Temer e o deputado Elmar Nascimento, do União Brasil da Bahia, se encontraram no início de abril para uma conversa sobre a disputa à presidência da Câmara, marcada para fevereiro do próximo ano. Aliado do atual presidente Arthur Lira e candidato a sucedê-lo, o Nascimento apresentou a Temer uma proposta que, na prática, seria um gesto à oposição e a aliados de Jair Bolsonaro. O PL, partido do ex-presidente, representa a maior bancada na Câmara, com 95 deputados. A medida seria uma espécie de anistia parcial a Bolsonaro, alvo de múltiplas investigações que podem levá-lo a até 30 anos de prisão. A ideia é a seguinte:
Se o ex-presidente for condenado a 10 anos por tentativa de golpe, por exemplo, a pena ficaria suspensa pelo mesmo período, desde que ele não pratique novamente o mesmo crime nesse prazo. Ou seja, seria aplicada a suspensão da execução da pena e o ex-presidente não chegaria a ser preso, no caso de uma eventual condenação. Em contrapartida, os efeitos da condenação, como a inelegibilidade, seriam mantidos. Assim, ele continuaria impedido de disputar as próximas eleições e a medida para ter eficácia precisaria ser aprovada por deputados e senadores. O argumento usado na conversa foi o de que, no passado, crimes de tortura e homicídio da ditadura foram anistiados como um gesto de pacificação do país e que é necessário um movimento de todas as partes nesse sentido. E aí eles fazem uma ameaça. Qual será a reação no país se Bolsonaro for preso? Será que não terá uma convulsão popular? Questiona um apoiador de Bolsonaro, que a gente já sabe quem é, trazendo à baila o mesmo debate de quando Lula foi preso e que na prática não gerou grandes movimentos populares. Michel Temer foi procurado justamente pela sua relação com o ministro Alexandre Moraes, relator dos inquéritos sobre Bolsonaro que correm no Supremo Tribunal Federal. Moraes comandou o Ministério da Justiça durante o governo Temer e foi indicado pelo ex-presidente à corte. Temer, dizem parlamentares, teria ficado de consultar magistrados em busca de medir a aceitação sobre a proposta. Por que Temer? Porque como o Temer indicou o Alexandre de Moraes, eles acham que o Temer teria uma ascendência sobre o Moraes para fazê-lo topar amaciar para o Bolsonaro. O Bolsonaro tomou conhecimento sobre a anistia parcial recentemente, mas indicou que não apoiaria a medida. Só depois que enterrarem meu corpo, afirmou, ressaltando que não há motivos para continuar impedido de disputar a eleição. O Bolsonaro, o que ele quer, basicamente, não é só não ir para a cadeia. O que ele quer é disputar a eleição de 2026. E ele jamais aceitaria, segundo ele mesmo, né, vamos ver na hora que ele for condenado, se vai continuar assim, ele disse que jamais aceitaria, porque seria uma confissão de que ele cometeu um crime, não é? Uma confissão de que ele cometeu um crime que todo mundo sabe que ele cometeu. A situação de Bolsonaro, porém, é muito ruim. O Procurador-Geral da República, a revista Veja fez um estudo aqui, e há pouco mais de 4 meses no cargo, o Procurador-Geral da República ele tem adotado uma postura diferente do seu antecessor Augusto Aras, que amaciava tudo para o Bolsonaro. O Gonê ele tomou duas medidas a favor do Bolsonaro, em 6 medidas, 2 foram a favor do Bolsonaro, mas não muito. Uma dessas medidas foi não prender a auxiliar do Ramagem, né? E a outra medida foi não mandar prendê-lo nem colocar a tornozeleira nele por ter ido se esconder na embaixada da Hungria. Por outro lado, ele tomou outras 4 medidas contra Bolsonaro, caso da Zambelli, caso da tomada do passaporte dele, são várias medidas. Então, minha amiga, meu amigo, esse senhor que você está vendo na tela, nas próximas semanas vai fazer a denúncia contra Bolsonaro. Nas próximas semanas não, há gente dizendo que essa semana que está entrando pode ser já a semana da denúncia. Se não for nesta semana, na semana que vem, porque em junho tem a denúncia do golpe. Então o Gonê deu um prazo de no mês de maio fazer a análise da denúncia contra o Bolsonaro. Ele não prometeu fazer a denúncia. Acontece que a denúncia, o caso das joias, por exemplo, está tendo diligências nos Estados Unidos por ação dele. E quem quiser que ouça o que ele disse sobre o Bolsonaro lá no TSE, quando o Bolsonaro se tornou inelegível, e vai saber que
a chance de o Alexandre de Moraes e o STF aceitarem esse acordo com o Bolsonaro é menor do que zero. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.